Desde o massacre de 7 de outubro, nossa missão tem sido clara: trazer para casa todos os reféns mantidos pelo Hamas em Gaza. Hoje, como parte desses esforços contínuos, demos as boas-vindas de volta ao lar a 3 reféns, 3 jovens mulheres, após 471 dias em cativeiro. Deixe-me falar sobre essas 3 jovens mulheres. Romi Gonen, que completou 24 anos enquanto estava em cativeiro. Romi estava dançando com amigos no Nova Music Festival, quando terroristas do Hamas invadiram e atacaram o festival, massacrando e sequestrando jovens de todo o mundo que celebravam paz, amor e união. Emily Damari, que completou 28 anos enquanto estava em cativeiro. Emily, cidadã israelense e britânica, foi sequestrada pelo Hamas em sua casa tranquila no kibbutz. Terroristas atiraram e mataram seu cachorro antes de arrastá-la para Gaza. Donon Steinbacher, que completou 31 anos enquanto estava em cativeiro. Donon, uma enfermeira veterinária, foi brutalmente sequestrada de sua casa no kibbutz Karaza enquanto ainda estava de pijama. Não podemos imaginar os horrores que essas 3 jovens mulheres suportaram durante os 15 meses de cativeiro pelo Hamas. Hoje, saudamos e abraçamos essas mulheres e suas famílias, enquanto se reúnem após tanto tempo. Também devemos lembrar dos bravos soldados que arriscaram suas vidas e daqueles que pagaram o preço máximo para garantir que este momento, o retorno dos reféns para casa, fosse possível. Não podemos e não esqueceremos os 94 reféns, incluindo mulheres, crianças e idosos, que permanecem em cativeiro brutal pelo Hamas. Nossa missão não termina até que cada refém volte para casa. Hoje, o grupo Hamas libertou 3 mulheres israelenses que estavam em cativeiro há 471 dias. As reféns, Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari, foram entregues às autoridades israelenses através da Cruz Vermelha e estão em bom estado de saúde. Esta libertação faz parte de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mediado por Catar e Egito. O acordo prevê a troca gradual de 33 reféns israelenses por mais de 1.900 prisioneiros palestinos ao longo de 6 semanas. Na primeira fase, Israel libertará 90 prisioneiros palestinos, incluindo mulheres e menores de idade. O cessar-fogo também permitirá o aumento da entrada de ajuda humanitária em Gaza, com a expectativa de que até 600 caminhões possam entrar diariamente, o triplo do máximo atingido durante o conflito. Além disso, a travessia de Rafah, entre o Egito e Gaza, voltará gradualmente a operar, permitindo a passagem de pessoas doentes para tratamento fora do enclave. Embora o acordo represente um avanço significativo, alguns membros do governo israelense expressaram críticas, considerando-o derrotista, e decidiram deixar a coalizão liderada por Benjamin Netanyahu, que permanece determinado a seguir adiante. Este desenvolvimento marca um passo importante rumo à paz e à estabilidade na região, trazendo alívio para as famílias dos reféns e esperança para um futuro mais pacífico. Reféns libertados se reencontram com suas mães após 471 dias de cativeiro. Não há necessidade de atendimento médico imediato. Com os reféns agora sob custódia de Israel, uma das principais preocupações é prevenir complicações fatais, como desequilíbrios de sal e síndrome de realimentação. Portanto, o protocolo nutricional para os reféns libertados será implementado de forma gradual e meticulosa, para garantir que as deficiências sejam corrigidas. Nos primeiros dias, o foco principal será na condição médica dos reféns, especialmente diante do temor de que tenham sofrido fome prolongada. Assim, especialistas em nutrição clínica
supervisionarão o tratamento alimentar, seguindo um protocolo rigoroso e gradual. Ao chegarem a uma base das Forças de Defesa de Israel, IDF, os reféns receberam chá com uma colher de chá de açúcar, 3 biscoitos e purê de maçã. Eles também receberam 100 mg de tiamina, uma vitamina essencial, B1, para os processos metabólicos do corpo. A deficiência dessa vitamina pode causar sintomas neurológicos, incluindo a síndrome de Wernicke-Korsakoff, uma condição neurológica grave caracterizada por confusão, distúrbios nos movimentos oculares e outros sintomas que podem levar a danos cerebrais permanentes. Em casos de realimentação, quando o corpo volta a usar energia de carboidratos, a demanda por tiamina aumenta. A administração precoce de tiamina pode prevenir a síndrome de realimentação, uma condição potencialmente fatal marcada por graves desequilíbrios metabólicos. Essa condição inclui quedas nos níveis sanguíneos de potássio, fósforo e magnésio, junto com um aumento acentuado na demanda por tiamina, podendo causar complicações cardíacas e neurológicas. A tiamina é essencial para o funcionamento adequado de sistemas críticos, como o coração, e auxilia na recuperação de energia celular após períodos de fome. Sem o tratamento adequado, a deficiência de tiamina pode levar à fadiga, fraqueza, acidose lática e comprometimento do sistema nervoso central. Portanto, a administração de tiamina é uma parte essencial do processo de tratamento para vítimas de fome, garantindo uma recuperação segura e saudável. Cada refém será monitorado quanto a sinais vitais, incluindo frequência cardíaca, pressão arterial e saturação de oxigênio, a cada 4 horas nas primeiras 24 horas de alimentação. Além disso, serão realizados exames de sangue abrangentes, e as deficiências serão corrigidas gradualmente com base nos resultados e no IMC, calculado dividindo-se o peso pela altura ao quadrado. De acordo com o plano do Ministério da Saúde, cada refém será classificado de acordo com seu IMC. Um IMC entre 16 e 18,5, a faixa normal é pelo menos 20. É considerado risco moderado, enquanto um IMC abaixo de 16 indica alto risco e fome severa. Com base no estado nutricional, os reféns receberão suplementos multivitamínicos uma vez ao dia por pelo menos 30 dias, juntamente com vitamina D, devido ao longo período em escuridão, e vitamina B12. Reféns com risco moderado a alto também receberão suplementação de fluidos com base no peso corporal e nutrição calórica para corrigir deficiências. Alguns reféns também poderão receber infusões de glicose. O progresso será monitorado, com o objetivo de aumentar a ingestão calórica em 33% da meta diária a cada 2 dias. O objetivo final é atender às necessidades nutricionais completas dentro de 5 a 10 dias.